Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima desta terra sem saber porquê nem para quê. Então, o ser humano é o parasita mais monstruoso. Se ele é um parasita monstruoso, ele é humano, Porfírio? Exatamente. A questão conceitual que o mundo racional coloca nesse trecho, que nós já fizemos aqui, inclusive, algumas apreciações, voltamos a falar sobre esse aspecto do que é a humanidade. Ele nos fala, a princípio, no nosso entendimento, que nos autocategorizamos de seres humanos. Então ele fala neste sentido. Adiante ele esclarece que o verdadeiro humano é racional. Doutor Carlos, eu sei que o senhor está querendo exatamente me explicar aqui, que a gente já ensaiou essa parte aqui agora, o que ele se refere aqui como ser humano, como parasita? Na verdade não é o ser humano, é o animal racional, não é isso? Exatamente. Então tem várias definições racionais, é um conhecimento de definição universal, tem o início e o fim do mundo, da vida, de cada um, e ele vai ajudando os nossos conceitos, ajudando o entendimento dos filhos de Deus que estão aqui sem se conhecer, vieram descendo, esqueceram de si mesmos, estão desligados da natureza original, racional. Então, como nós estamos, conceitualmente, quer dizer, animal, racional, pensador, sofredor, mortal, aparelho de reprodução de filhos e irmãos, ferramenta da natureza e instrumento das energias elétricas e magnéticas. O que mais? É um animal racional, domesticado faz tempo, alfabetizado há pouco tempo, com capa de civilizado e se dizendo civilizado. A civilização verdadeira que vai ter na Terra é agora no terceiro milênio, quando toda a humanidade desenvolveu o raciocínio através da cultura de paz do racional superior, para todos se conhecerem e se ligarem à parte de cima, e aí vai ter uma civilização com paz, amor, união e fraternidade universal entre nós e os de cima. E vai deixar de ser esse vago bicho. Aí já deixou. E vai deixar de ser parasita também. Monstruoso também. Mas aí é que vai se descobrir a verdadeira humanidade, como voltamos insistentemente a dizer isto para as pessoas, vamos nos repetir, o conceito de humanidade que existe na cultura racional é totalmente distinto desse conceito que o animal racional, se auto-intitulando como humano, praticava as maiores desumanidades e só tinha aquela frase que, para poder capitular isso, dizer que errar é humano, como desculpa de poder fazer aquilo que bem entendia, abusar do arbítrio, as covardias, matando uns aos outros, sem se conhecer verdadeiramente. Então, quando chega na Terra um conhecimento revelando qual é a verdadeira origem da humanidade, que não é desse contexto de animal, que o animal tem um contexto de matéria, ele é formado dentro de um submundo, é uma consequência de uma transformação de mundos anteriores. Então, quando chega este conhecimento, o ser humano parasita, que ainda não se conhece, que ele só é humano pela origem, mas na prática, no procedimento, ele é absolutamente desumano, ele não entende muito bem, leva um certo tempo até a ficha cair, e aí é que a gente vai começar a descobrir a riqueza dessa informação, né, doutor Carlos? De que humano quer dizer irmãos. Então, a partir do momento que uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, vão à extinção dentro de um mundo que vai se transformando, tem que haver esse conceito de irmão. E esse conceito de irmão é que nos é dado pela jurisprudência divina, que é justamente aquela parte racional, que nós também já mencionamos aqui, sobre a questão do tribunal racional, o contencioso universal, que é a parte racional que governa toda essa transformação. Então, a humanidade, só para concluir aqui, Santos, eu quero que você fale assim, é que o conceito de humanidade, racionalmente falando, foi a estratégia divina de levar todos de volta. Porque se não fosse irmão, se não procedesse humanamente, jamais voltaríamos ao nosso mundo de origem.
Esta foi a estratégia da divina providência. Por isso eu resumo isso numa frase: Deus não criou o mundo, mas Deus criou a humanidade. Mas Deus criou a humanidade não é o parasita. Desse jeito que a gente está Não, desse jeito que o animal... Não aqui embaixo. Não aqui embaixo. Aqui embaixo é consequência de outro arbítrio, de 3 arbítrios ou mais, porque nós ainda tínhamos a questão astrológica, o alfabeto astrológico, conduzia o animal racional para ele se conhecer. Era uma civilização astrológica. Não era animal racional. Mediador. Era um mediador, exato. Mas que depois veio dar origem à forma primitiva do animal racional, porque houve uma segunda extinção, deixou de seguir a astrologia. Quer dizer, então tem tantas transformações antes da gente chegar neste mundinho. Isso aqui é um mundinho. Ele nem diz que isto aqui é um mundo. O racional diz que isto aqui é imundo. Ou seja, não é mundo. Então onde nós estamos não é mundo. Agora, não deixamos de ser uma obra-prima da criação, porque temos dentro de nós a capacidade de ser irmãos. Nós temos dentro de nós a capacidade de ser fraternos. Não é falsa caridade não, viu, gente? As filosofias nos ajudaram a encaminhar, mas elas são feitas por animais racionais, que se intitulavam seres humanos. Então essas filosofias são caducas, porque elas querem uns ser melhor que os outros. As filosofias, as religiões, as ciências lançaram mão da lei da matéria, a lei da parte que se transforma, que é a lei do mais forte. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no conceito da verdadeira humanidade, não é a lei do mais forte. Qual é a lei, então, a lei racional? O amor de um por todos e o amor de todos por um. Essa é a diferença que nós temos entre o encanto e o desencanto. É bom lembrar também que ele, o homem, o Senhor da humanidade, ao longo da sua marcha, ele conseguiu acumular aí 2 mochilas, né, que ele carrega com toda a dificuldade. Uma delas é o orgulho dele. Mochila. Ou seja, uma delas é aquele orgulho, a bagagem do orgulho dele de que ele foi o único que foi capaz de sair das cavernas, desenvolver os movimentos, quer pela terra, pela água, chegando até o ar. Com isso, aviador. Isso era um orgulho dele. Por outro lado, a outra mochila, aquela que quer ver livro dela, mas não consegue, é aquela que ele também é o único animal, o único ser que é capaz de destruir o seu semelhante sem uma razão qualquer. Sem motivo. Algo que nem o irracional faz. Por exemplo, a fêmea irracional, ela é capaz de morrer, né, dar a vida para defender sua cria. Enquanto a humana, Chamada humana. a chamada humana, Joga no lixo. por aí, por exemplo, joga até no lixo. É. Isso aí é que é o drama. Essas 2 mochilas têm Você alguma fala. coisa a ver com camelo? Não, né? O camelo tem 2 mochilas nas costas. Mochila É isso que a no sentido de humanidade bagagem. é um verdadeiro camelo, nessa A condição. mochila no sentido de bagagem. Tá Carrega Ô, Santos. com ele essas 2. Não. Um é o orgulho, a outra é o desastre. É o desastre. Desastre de se comportar-se. E aí pior justifica. que o irracional. É o arrependimento com a elétrica e a ilusão com a magnética. E aí justifica o porquê do ser humano ser a parasita mais monstruosa que existe em fato. Porfírio, Não é isso? Essa não é eu a acho que está definição. mostrando agora o lado camelo, né? Estão cuspindo um no outro, né? Não, Então, isso aí está acontecendo porque agora a cameloagem, né? então os camelos. cuspindo um no outro, está bem camelo mesmo. A gente fala isso não é, mas a coisa é séria, a coisa é muito séria. A gente até às vezes. E tem uma terceira mochila que é essa, a gente consegue pelo menos rir da nossa própria desgraça. Eu não sei se isso é uma mochila ou se isso é um alívio dessas 2 outras Essa que alivia, mochilas. Né? essa que alivia, essa que tem consciência da sua finitude enquanto forma humana. A gente conseguir rir da nossa própria desgraça é para atenuar um pouco esse peso. Mas o Santos estava querendo falar. Para isso existem exatos, O né? Santos, Você acrescentou o que eu queria falar no sentido do parasita. O homem é o parasita mais monstruoso que existe sobre a face da Terra em razão dos crimes
que pratica contra as leis naturais. Palavra do racional. Que é essa mochila que o Horta aqui falou, qualificou muito bem, né? Parasita. E o orgulho, né? Ainda tem a outra mochila do orgulho de achar que é obra-prima da criação. Vaidade, tudo isso. E que vai descobrir tudo lá em cima e resolver. A cultura racional leva o cântaro ao seu lugar. Se alguém lembrar da frase, eu não lembro, mas a gente sabe que tem essa frase aqui. As forças invisíveis atuam e vão colocando tudo nos seus verdadeiros lugares, levando o humano parasita ao reconhecimento dessa vida de pujanças e ganâncias mal refletidas. Aí é que então surge a verdadeira humanidade, porque é que nós vamos ver que todos nós somos irmãos e que essa necessidade que houve, né, essa lapidação toda, foi para nos tornar civilizados, está aí a civilização, e que se agora não der o passo adiante, essas duas mochilas vão levar a civilização, doutor Horta, né, para o fundo do poço. Porque o orgulho não constrói nada, eu sei porque já usei bastante, todos nós, uns mais, outros menos, todos nós usamos, não adianta querer, cada um com a sua carapuça, ninguém é melhor do que ninguém, porque o melhor do que ninguém é justamente todos somos seres humanos. O melhor do que outros é justamente a fase do segundo milênio, do pensamento que lapidava, uns querendo ser melhores do que outros, né? Por isso toda essa hierarquia que lapidou bem. Agora está na hora da gente começar a aprender. Isso vale para mim, vale para todos nós, eu estou aprendendo com isso, mas não é uma coisa que da noite para o dia, porque isto não é uma sugestão. Isto é a constatação da realidade. Nós somos todos irmãos, brancos, pretos, homens, mulheres, não importa. Ô filho, quando você falou, eu lembrei da palavra em espanhol, hermanos. Hermanos, são humanos. Né? Se for assim, então a torcida do Corinthians já está lá, né? Tudo humano. É uma descontração, mas é isso. É bem no popular. Porque a própria fase racional, exatamente, os direitos humanos nasceram na fase racional, está lá. Década de 40. 1948, né? 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas o principal direito é o direito à vida, que todo mundo hoje está faltando com respeito. E com relação ao sofrimento, os bichos sofrem porque não são humanos. Quando eles passarem a ser aparelho racional, para o sofrimento, você falou dos bichos de classe racional, porque tem os bichos de classe irracional que já estão mais humanos do que os de classe racional. Eu falo pelos meus cachorros e vejo muito cachorro por aí com procedimento mais humano do que muitos que se dizem animais racionais, que já não são mais animais racionais, por não se conhecer, já são aparelhos racionais, mas por não se conhecer ainda estão na fase do bicho. Porque, resumindo isso tudo, essa coisa toda, a categoria é de bicho. Nós nascemos neste mundo na categoria de bicho racional. Porque houve numa transformação cósmica, nós podemos depois num próximo programa nos dedicar um pouco a essa parte, inclusive justificando aquelas 7 partes, houve um instante em que esta galáxia Terra se separou do firmamento. Esta galáxia Terra que nós estamos, ela se separou do firmamento. No firmamento nós temos 2 energias puras, elétricas e magnéticas. A parte de baixo é onde essas 2 energias se misturam. É quando a água penetra a cinza, apodrece e nasce o mofo. E desse mofo é que nasce toda esta galáxia. Bicho. É aí que vem o toda bicho. a galáxia Terra. Nas eternidades referidas no universo em desencanto, é a partir da 15ª eternidade que surge a 15ª categoria, que é o bicho. Mas para manter o vínculo com a origem, é que uns tantos corpos do primeiro mundo, da primeira formação, acompanham esta deformação para gerar esse bichinho que somos nós aqui, chamados de animal racional, mas na categoria de bicho. Porque a Terra, a produção da Terra, galáxia Terra, só produz bicho. É quando o conjunto elétrico e magnético se forma. A energia elétrica e a energia magnética não se dividem mais. É o que a gente estuda na ciência, que o professor Otto sabe muito bem disso. O campo elétrico e o campo magnético são indissociáveis dentro desta deformação da galáxia Terra. Acima dela, eles não estão associados, porque não é um conjunto eletromagnético. Existem essas 2 energias, mas elas são independentes. Estão no firmamento, que são outras galáxias. Aqui, na nossa galáxia Terra, elas estão indissociáveis, porque tudo se transforma. É o que o racional nos dá o conceito de energia líquida, que se transforma em seres.
Este é um mundo em que tudo é energia líquida que se transforma em seres. A energia líquida é exatamente este mofo branco que liquefez, derreteu a cinza na água e apodreceu. Daí nasceu o bicho. E só nasce bicho. E a origem é racional graças à atuação dos corpos de formação racional que constrói uma máquina de raciocínio na classe do animal racional. Classe racional. Porque senão nasceria somente bicho irracional. Porque a produção desse mundo que se transforma, que é a planície racional, ela só pode produzir agora o irracional. Oswaldo. Vamos falar mais disso em outro programa? No próximo, né? Leia o livro Universo e Desencanto. Eu agradeço a sua atenção.